Salve Maria Santíssima, mais uma meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. É necessário procurar a Deus enquanto se pode encontrá-lo. Não cessa Deus de ameaçar os pecadores com a morte má. Hão de chamar por mim então e não os ouvirei. Acaso prestará Deus ouvidos aos seus gritos, quando eles estiverem em aflição? Folgarei com a vossa ruína e darei ao desprezo a vossa miséria. Provérbios 1, 28. Também Jó 27, versículo 8. E ainda Provérbios 1, 26 vai falar um pouco a respeito dessas questões. Na boca de Deus rirei, folgarei, significa, segundo fala Santo Gregório, que há de recusar a fazer misericórdia. Pertence-me a vingança, diz ainda o Senhor, e eu exercerei a seu tempo, quando os pés deles resvalarem. Deuteronômio 32, versículo 35. Coisa espantosa. Apesar de tais ameaças repetidas em muitos outros lugares da Escritura, vivem em paz os pecadores, tão tranquilos como se Deus lhes tivesse assegurado o perdão na hora da morte e garantido o paraíso. Na verdade, prometeu Deus perdoar em todo o tempo ao pecador convertido, mas não disse que o pecador se converteria na hora da morte. Pelo contrário, muitas vezes protestou que quem vive no pecado morrerá no pecado. João capítulo 8, versículo do 21 ao 24. Afirmou que quem só o procurar na hora da morte não o encontrará. João 7, 34. É necessário procurar a Deus enquanto se pode encontrá-lo. Isaías 55, versículo 6. Sim, procurai-o, então porque virá tempo em que não podereis encontrá-lo. Pobres pecadores, pobres cegos, que deixam a sua conversão para a hora da morte, quando já não será tempo de se converterem. Eis a reflexão de Oleastro. Não sabem os ímpios resolver-se a praticar o bem, senão quando já não é tempo de o praticar. Quer Deus que todos os homens se salvem, mas castiga os pecadores obstinados. Que compaixão não causaria um pecador público que de repente ficasse privado do uso dos seus sentidos e em perigo de morrer sem sacramentos e até sem ter dado nenhum sinal de penitência. Que alegria, porém, se em seguida se visse que ele recobrava os sentidos e pedia com sentimentos de arrependimento a graça da absolvição. Não é, portanto, um louco aquele que, tendo tempo para se arrepender e receber o perdão, permanece nos seus pecados ou ainda se multiplica os seus pecados? Não se expõe assim ao perigo de ser surpreendido na hora da morte? Todos ficam espantados à vista de uma morte repentina. E, no entanto, muitos se expõem voluntariamente ao perigo de morrer de forma impenitente. Os juízos do Senhor são pesados na balança. Provérbio 16, 11. Nós não lançamos contra as graças que nosso Senhor nos faz, mas Ele conserva e conta e fixa a medida delas. Quando as vê desprezadas até um certo limite, deixa morrer o pecador no seu pecado. Desgraçado que espera pela morte para fazer penitência. Penitência de doente, penitência doente. Diz Santo Agostinho. Penitência de doente, penitência doente. Alguém que só espera para fazer penitência quando adoece, né? Na opinião de São Jerônimo, de 100.000 pecadores que persistem até a morte em viver no pecado, apenas haverá um que se salve à última hora. Enfim, São Vicente Ferre afirma que se um desses pecadores se salvasse, seria maior milagre que a ressurreição de um morto. Que dor, que arrependimento há de conceder à hora da morte aquele que até então sempre amou o pecado? Refere Bellarmino que, tendo ido assistir a um moribundo, o exortara a fazer um ato de contrição, e ele que lhe respondera, que não sabia o que era contrição. Procurou Bellarmino explicá-lo, mas o enfermo disse-lhe: meu padre, não vos compreendo, não posso entender essas coisas. Assim morreu, diz Bellarmino, dando sinais manifestos da sua condenação. Como diz Santo Agostinho, é justo o castigo do pecador, que à hora da morte se esqueça de si próprio, quem durante a vida se esqueceu de Deus. Eis a advertência que nos faz o apóstolo. Não vos iludais, não se escarnece de Deus impunemente, porque o homem há de colher o que tiver semeado.
Quem semear na carne haverá de colher na carne a corrupção. Gálatas 6:7. Ficaria Deus ludibriado se o pecador vivesse no desprezo das suas leis e depois recebesse dele uma recompensa, uma glória eterna. Cristão, que isto lês, pensa bem nisto. O que se diz para os outros é também dito para ti. Ora, diz-me se agora estivesse para morrer, abandonado dos médicos, privado do uso dos sentidos, e a entrar em agonia. Não pedirias a Deus que te concedesse ainda um mês de vida, uma semana, para regulares as contas da tua consciência? Pois Deus te dá agora o tempo. Dá-lhe graças e cuida quanto antes de remediar o mal. Toma todas as precauções para que te encontres em estado de graça, quando a morte vier, porque então já não será tempo. Então rezemos pelas almas do purgatório, peçamos a Deus a graça também da confiança na divina misericórdia. Amém.